Olá, amados, a paz de Arrocha. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Júnior Trovão, né? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Peraí. Peraí. Assim tá bom, né, amados? Espera aí. Assim tá show. Perfeito. Maravilha, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. E as pessoas de cima, ele já conhecia o sofrimento das pessoas aqui embaixo. Agora olha para mim, a Bíblia diz que Paulo vai abrir a boca e dizer que haja em vós o mesmo sentimento que também teve nele, o qual sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus, mas... Vamos ler aqui, o qual sendo Deus, né? Vocês vejam, por isso, amados, que na escritura tá que nós temos que pesquisar versões. Então vamos lá, o qual sendo Deus não usurpou ser. Bíblia, vamos ver aqui onde é que está escrito, que eu sei, está escrito Filipenses que ele falou, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Olha, sendo em forma de Deus, ó. Vamos ler aqui, ó. Filipenses 2, tá? Vamos ler aqui Filipenses 2, de 1 a 10. Vamos botar nessa aqui, ó. Vamos lá, Filipenses 2. Então, vocês vejam que ele está dando base que Jesus é Deus, né? E sendo que não é verdade, né? A gente sempre tem que estar pesquisando versões de... Vamos botar aqui de 1 a 10. Vamos lá. Vamos lá. Né? Então, a gente sempre tem que estar pesquisando versões, amados. Sempre, sempre. Olha. Por estarem unidos com Yahushua, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do espírito de Yahweh. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unido de alma e mente. Não faço nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Yahushua tinha. Veja, o mesmo modo de pensar que Yahushua tinha. Vocês vejam que ele está falando do mesmo modo de pensar, que é de pensar o quê? No espírito, no entendimento, não no físico, mas no espírito. Então aqui, ó. O mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento, tá? Mas vocês vejam que o mesmo que ele está falando, não o mesmo sentimento de ter só um sentimento, mas é no modo de pensar, na maneira de pensar, que é na maneira de pensar no espírito, de andar no espírito. É isso que o apóstolo está falando. Veja, ele tinha a natureza de Yahweh, mas não tentou ficar igual a Yahweh. Veja bem, ele tinha a natureza de Yahweh. Ó, que mesmo existindo na forma de Yahweh, tá? Não considerou ser igual a Yahweh, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Só que aqui tem outros que tá, pois ele subsistindo em forma de Yahweh, não julgou como usurpação ser igual a Yahweh. Aqui, ó. Que sendo em forma de Yahweh, não teve por usurpação ser igual a Yahweh, sendo em forma de Yahweh, ou seja, não é sendo em forma de Yahweh, é que ele tinha a natureza de Yahweh, tá certo? Ele tinha a natureza de Yahweh no espírito, tá certo? Então vocês vejam bem, no espírito, no entendimento, vocês vejam bem, cadê? O qual subsistindo em forma de Yahweh, não julgou ser igual a Yahweh. Vocês vejam, aqui está, ele tinha a natureza de Yahweh, mas não tentou ficar igual a Yahweh. Veja, ele não tentou ficar igual a Yahweh. Vocês vejam que ele não tentou ser Yahweh, porque ele não é Deus. Vocês vejam bem. Vamos ver como é que está aqui, né? Em Filipenses, na Bíblia Viva. Né? Filipenses
2. Vamos lá. Isso é muito sério, amados, muito sério. Por isso que as pessoas não conseguem sair do engano da religião, porque preferem acreditar na mentira que esses homens pregam por falta de conhecimento. Porque a Escritura diz que nós temos que examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras é o quê? Examinar as versões. Para ver, porque o Espírito nos testifica da verdade. Então o Espírito vai nos testificar qual é a verdadeira versão. Então aqui, ó. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Yahushua. Veja bem. Tá? Vocês vejam que ele está dizendo aqui de uma forma mais assim, completa, ó. A atitude de vocês deve ser semelhante àquele que nos foi mostrada por Yahushua, que é a atitude no Espírito. Veja, que embora Deus não exigiu nem tampouco se apegou a seus direitos como Deus. Aqui está em que embora Deus, só que não é, que tendo a natureza de Yahweh. É assim que está, ele tinha natureza. Veja, ele tinha a natureza de Yahweh, mas não tentou ficar igual a Yahweh. Ou seja, ele tinha a natureza, mas ele não era Yahweh. Ele tinha a natureza de Yahweh. Então vocês vejam assim que está na Escritura, né? Mas ele aqui está dizendo que no trovão está trovejando a mentira de que Jesus é Deus, sendo que o verdadeiro Yahushua, ele é filho de Yahweh. Ele não é Deus, mas ele é filho de Yahweh e ele tinha a natureza de Yahweh. Mas ele não tentou, mesmo tendo a natureza de Yahweh, ele não tentou, não quis ser Yahweh, por quê? Porque ele não é Yahweh, ele é filho. E ele próprio adora o Pai em espírito e em verdade. Tá certo? E Yahweh é Deus dele. Tá certo? Então vocês vejam bem. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Oh, glória! Assumindo a... Veja, aí vamos continuar aqui, ó, como é que está escrito aqui, vamos lá. Veja. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. Veja, ele abriu mão de tudo que era seu, por quê? Porque ele estava lá, né, com o Pai. Ele estava junto com o Pai desde o princípio. Ó, pelo contrário, ele se esvaziou, né? Ou seja, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Vocês vejam bem, ele era a alma, né? Mas ele não tinha um corpo humano. Ele não tinha um corpo humano. Mas ele se tornou semelhante aos seres humanos, ou seja, ele teve um corpo humano. E reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte no madeiro. Tá? Por isso também Yahweh o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Yahushua se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Vocês vejam que ele não é Deus, que o Yahweh o exaltou sobremaneira. Ora, Yahweh vai se exaltar a si próprio e vai dar o nome a si próprio? Não. Yahweh exaltou sobremaneira, ou seja, exaltou quem? Yahushua. E deu o nome que está acima de todo nome. Deu o nome a quem? A Yahushua. Aqui, ó. Por isso, Yahweh deu a Yahushua a mais alta honra. E pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Yahushua, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho. Vocês vejam bem. Então, vocês vejam que esse homem aqui está trovejando a mentira, dizendo que Jesus é Deus. Tá? Só que Yahushua, ele é filho de Yahweh. Vamos continuar. A forma de homem entre os homens e foi obediente até a morte, e morte de cruz, da glória se quiser. Ele foi obediente até a morte. Vocês vejam que ele fala de um jeito assim como se estivesse trovejando mesmo, né? Por isso deve ser Júnior e Trovão. Só que ele está trovejando mentiras, porque quem está aqui está no caminho da mentira. No templo físico que é mentira, porque nós somos o templo do Espírito. Então vocês vejam bem.
Ele está dizendo, não importa em qual situação eu esteja, eu serei obediente até o final. Se eu estiver no oásis, eu te obedecerei. Se eu estiver no deserto, eu te obedecerei. De frente com o diabo, eu te obedecerei. No Calvário, eu te obedecerei. Olha para mim. Para onde Deus queria que Jesus fosse? Para o Cal? Olha para mim. Veja, amados. Iarro, ele deu filho. Essa é a obra dele, né? Que inclusive eu tô até com a camisa aqui, tá? A camisa aqui, a obra de Iarro é esta, né? Que creiais naquele que ele enviou. Então, Iarro, ele enviou o filho para cumprir a morte no madeiro, tá certo? Esse foi o propósito. Mas não foi Iarro que quis que o filho morresse por nós, que ele é assim, que ele tipo, você tem que morrer. Não foi isso assim, no sentido de que Iarro quisesse isso, que Iarro quisesse esse sacrifício do filho. Tá? Porque Iarro, ele não aceitou o sacrifício de Yahushua. Isso está bem claro na escritura. Tá? Iarro não aceitou o sacrifício de Yahushua. Quem aceita o sacrifício somos nós. Tá claro isso na escritura? Eu mostro. Veja. Eu mostro aqui na escritura, olha. João 3,16. Vamos lá, João 3,16. O que está escrito aqui em João 3,16, amados? Que muitos sabem de cor e salteado esse versículo, mas não compreende. Só sabe. Olha o que está escrito aqui em João 3,16. Veja. Vamos lá. Ajuda aí, internet. Você está muito lenta hoje, hein? Ó, porque Iarro amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ó, porque Iarro amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu, amados. Ele deu. Então ele não pode aceitar o que ele deu. Entende? É a mesma coisa. Eu tenho uma caneta. Eu vou dar uma caneta pro meu filho. Eu dei a caneta pro meu filho. Eu vou aceitar a caneta de volta? Eu vou aceitar a caneta? Não, porque eu dei. Entendeu? Eu dei a caneta. É a mesma coisa. Iarro deu o filho dele. Quem aceita somos nós. Nós aceitamos o sacrifício. E como nós aceitamos o sacrifício? Quando nós cremos que Yahushua, ele se sacrificou por nós, e nós cremos na promessa que é Yahushua, na promessa que ele fez ao nosso pai Adão e Eva, né? E nós aceitamos a promessa e nós andamos no caminho que é Yahushua, permanecendo no que ele ensinou, andando no Espírito. Então é assim que nós aceitamos o sacrifício. Agora o pai, ele não aceitou o sacrifício, não, ele deu o filho. Tá? Ele deu. Então, esse menino aqui, o Júnior, ele está falando de um jeito aqui, como que se o pai, ele quisesse o sacrifício do filho por ele querer, por ele, tipo, ser mal. Não é isso. Não é isso. Tá? E ele amou tanto o mundo que ele deu. Ele amou o mundo que está falando são as pessoas, que ele deu o filho. Mas ele não aceitou o sacrifício. Quem aceita o sacrifício somos nós. Mas esse era o plano da salvação para que nós pudéssemos ser salvos através da morte de Yahushua no madeiro. Tá certo? Então vocês vejam bem. Olha para mim. Aí olha para mim. Ele sempre fala, olha para mim. Tem que olhar para ele porque ele está dizendo, porque o Deus aqui que está falando que é ele, a pessoa tem que entender o que ele está falando. Que é mentira. Então, para frisar bem a pessoa acreditar na mentira, a pessoa tem que olhar para ele, para a pessoa acreditar na mentira que ele está trovejando. Tá certo? Então, vamos continuar.
Onde Deus queria que Jesus fosse? Para o cal? Olha para mim. Até... Veja, Yarro, o plano de salvação foi o Calvário. Foi através do Calvário, da morte de Yahushua, né? Através da morte de Yahushua no madeiro, nós fomos salvos. Mas não foi Yarro que quis matar Yahushua. Não. Quem, na verdade, matou Yahushua foram os nossos pecados. As nossas transgressões que foram todas sobre Yahushua. E quem matou Yahushua foi o sistema religioso. Junto com a maçonaria da época, né? Que são os construtores, que Yahushua falava, os construtores. E o sistema político, que mataram Yahushua. Não foi Yarro. Yarro não tem prazer na morte de ninguém, como está escrito em Ezequiel. Ezequiel 18 diz isso. Que Yarro não tem prazer na morte de ninguém. Então vocês vejam bem, tá? Desobediência leva você para onde você quer. Mas a obediência a Deus leva você para onde Deus quer que você vá. Eita glória! A obediência. Só que a obediência que ele está falando é a obediência no sistema religioso. De você estar praticando atos da religião e na igreja, dar dízimos e ofertas, mas não a obediência que está na escritura, de você sair para fora e seguir a Yahushua. Como ele disse, venha e siga-me. Não é isso que é a obediência. A obediência que é a pessoa estar aqui, ó, todo mundo aqui, né? E praticando o ato da religião. Que isso aqui é desobediência no que está na escritura, porque a escritura diz ao contrário, que a pessoa tem que sair da religião e ir para a porta estreita, que é Yahushua, porque a religião é a porta larga, que leva à perdição. Vamos continuar. Eita, se tu não der glória, acho que eu já vou até parar. Meu Deus, Jesus nasceu e diz que ele foi obediente. Agora dá glória se tu quiser. Jesus não tinha missão, sim ou não? Vocês vejam que o jeito dele falar é um jeito assim, carnal também. Ele tá na carne, ele não tá falando nada no espírito, tá falando na carne para dar base à mentira dele. Porque o espírito da verdade não está aqui, porque aqui tá mentira. E aonde habita a mentira, o Pai não habita. Por isso que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Porque aqui é lugar de mentira. E aí, ele está falando aqui da carne, esse jeito dele falar, tipo trovão, trovejando, por isso que é Juno Trovão. Por quê? Porque ele fala de um jeito, mas vocês vejam que é da carne, ele está falando da alma, da carne, né? Não é uma coisa assim no espírito, porque no espírito, amados, a gente não precisa falar de uma maneira, dessa maneira, para as pessoas sentirem, para as pessoas verem. Não. A gente fala naturalmente, porque é o próprio Espírito que fala. Nós abrimos a boca e o Espírito é que fala. E quando o Espírito fala, o próprio Espírito convence a pessoa da verdade. Então aqui ele força a barra, falando de um jeito, como se estivesse trovejando, para a pessoa ouvir e dar base no que ele está falando. Mas do espírito eu falo de uma maneira normal. Esse é o meu jeito de falar. Eu não preciso arrumar jeito de falar para a pessoa entender o que está no espírito. Não, porque é o próprio espírito que fala, não sou eu. Então, de uma maneira natural. Mas aqui, vocês vejam que ele está falando da carne. A carne dele está falando, sabe? Que para a pessoa dar base no que ele está falando. Aqui ele não está falando no espírito. Até porque o espírito Iá, que é o espírito de Yarro, não habita aqui. Vamos continuar. Só que para ele cumprir, ele tinha que descer a terra. Até Jesus, para cumprir o que o Pai falou, ele teve que descer. Por que tu vai ficar me olhando de nariz empinado? Oh, glória! Tem que descer, varão. Veja, me olhando de nariz empinado, tem que descer, ou seja, o que ele está dizendo aí é o seguinte, que ele se diz o pastor da igreja, tá? Aqui, Yahushua não é o pastor é ele aqui, ó, Juno Trovão. Então você não tem que olhar para ele com um olhar empinado, por quê? Porque ele é acima de você, entende? Então você tem que ouvir o que ele está falando e não questionar. Não, você não pode questionar porque você não pode questionar o ungido de Deus.
O homem de Deus. Tá certo? E sendo que Yahushua disse que nós todos somos iguais, nós somos todos irmãos e que nós temos que tratar a todos igualmente como irmãos e não chamar ninguém de pai e nem de mestre, porque um só o nosso pai que está no céu e um só o nosso mestre, o nosso guia, que é Yahushua. E que quem quiser ser o maior, que sirva. É assim que está na escritura. Mas ele que está falando que a pessoa não tem que olhar para ele com o nariz empinado. Tipo, por quê? Porque aqui todo mundo é igual, mas ele não. Ele é o único que se destaca. Então a pessoa não pode olhar para ele com o nariz empinado, porque afinal de contas ele é o pastor da igreja aqui, ó. Mas eu pergunto, se o Júnior Trovão, ele morreu no madeiro, para salvar a humanidade. Ele morreu no madeiro? Entende? Então vocês vejam bem como é que são as coisas. Vamos continuar. Até Jesus eu vou falar da glória se tu quiser. Ele teve que abrir mão da glória que recebia. Ele não deixa de ser quem ele era. Veja, ele tinha que abrir mão da glória que recebia. Verdade, é isso aí. Ele recebia a glória de quem? Do Pai. Para vocês verem que ele não é Deus. Ele recebia a glória do Pai. Vocês vejam que agora ele falou a verdade. Então, se ele recebia a glória do Pai, é porque ele não é Deus, é porque o Pai deu a glória. E ele abriu mão da glória que ele recebia do Pai. Vocês vejam bem. Vamos continuar. Desceu a terra sendo Deus e desceu a terra sendo rei. Só que ele abriu mão da glória dos anjos. Veja bem, desceu a terra sendo Deus, não. Ele desceu a terra como homem, estando no Pai, e o Pai estando nele, porque o Espírito do Pai estava nele, ele estava cheio do Espírito. Inclusive a gente lê isso em Lucas 4:1, que Yahushua estava cheio do Espírito. Tá? Então vocês vejam que ele não é Deus, tanto que ele é o mediador. A escritura diz que há um só mediador entre Yahu e o homem, e Yahushua, homem. Tá claro isso? Veja, vamos primeiro ver aqui, ó, Lucas 4. Ó, Lucas 4. Ó. E Yahushua, cheio do espírito de Yahu, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Veja, ele foi levado pelo Espírito, ele estava cheio do Espírito e o próprio Espírito levou ele ao deserto. Então vocês veem que se Yahushua estava cheio do Espírito, você lê na Escritura que Yahu é Espírito e ele estava cheio do Espírito? A gente lê isso na Escritura? O próprio Yahushua falou isso, veja se está escrito isso aqui em João 4. Se está escrito, ó. Veja se está escrito isso aqui, ó. Veja bem. Ó, cadê? Mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que o adorem, que assim o adorem. E há o espírito. Importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Não está escrito assim, ó. E há o espírito e ele está cheio do espírito. Não, por quê? Porque o Pai é espírito. O Pai é espírito. E Yahushua, ele é filho de Yahu, ele estava cheio do Espírito, é assim como ele é hoje, cheio do Espírito, Pai. Ele é um no Pai, no Espírito, porque ele é cheio do Pai. Mas nós somos cheios do Pai, por quê? Porque o Pai é Espírito, nós somos cheios do Espírito do Pai, o que é o próprio Pai que é Espírito. Mas nós somos cheios do Espírito, mas nós não somos Espírito. Nós não somos Espírito no sentido de ser Deus. Nós não somos Deus, mas nós somos cheios de Deus, do Espírito Yahu. Vocês vejam bem. Então, aí aqui diz aqui, ó. Há um só, vamos pesquisar aqui onde é que está escrito. Há um só mediador. Vamos lá. Para ver onde é que está escrito. Olha, há um só mediador entre Deus e os homens. Ó, Bíblia, vamos ver aqui, ó. Olha o que está escrito. Ó. 1 Timóteo 2,5. Eu vou até nessa aqui. Ó.
1 Timóteo 2,5. Tá? 2,5. Vamos lá. Ó. Olha o que está escrito aqui. Nossa, como tá lenta essa internet, hein? Pois existe um só Iarro e uma só pessoa que une Iarro com os seres humanos, o ser humano e Yahushua. Veja. Aqui, ó, porque é um só Iarro e um só mediador entre Iarro e a humanidade. Yahushua, homem. Ó, Yahushua, homem. Yahushua, homem. Yahushua, homem. Não está dizendo Yahushua, Deus. Até porque ele é o mediador entre Iarro e o homem. Ora, se ele fosse Deus, ele não seria o mediador, porque ele seria Deus. Vocês vejam que eles pregam totalmente o contrário do que está na Escritura. Tá? Vamos ver aqui como é que está aqui, né? Deixa eu ver aqui. 1 Timóteo 2,5. Gente, eu ando muito esquecida. Tanto que a pregação do Tony Júnior, eu fiquei uns 15 dias sem gravar. E eu gravei de novo uma parte, eu acho que voltou. Deve ter voltado, porque como eu fiquei muito tempo sem gravar, e aí eu gravei de novo a mesma parte. É impressionante como eu ando esquecida. Olha, só Yahushua mesmo, Yahushua ter compaixão do meu cérebro para eu voltar a lembrar. Mas é isso aí. Inclusive teve até uma irmã que ela falou sobre isso. Eu falei para ela que eu estava... 1 Timóteo 2, né? Eu falei que eu estava muito esquecida, e a irmã Lisete, ela perguntou para mim, você tomou a vacina da antitetânica? Falei, eu tomei as 3 doses, e eu teria que tomar em 2021 e não vou tomar mais, porque agora eu sei que essas vacinas são tudo furadas, né? E aí ela falou, então é isso. Ou seja, essa vacina causa esquecimento. Vocês vejam bem. Então, aqui, ó. Cadê? Olha, vamos lá aqui. Iarro está de um lado e todo mundo está do outro. E Yahushua, ele próprio, um homem, está entre eles a fim de uni-los. Veja, ele próprio, um homem. Um homem que é quem? Yahushua. Yahushua, homem, é o mediador entre Iarro, que é o único verdadeiro Deus, e os homens. Tá? Que é o único verdadeiro Deus. E para a gente chegar a Iarro, nós temos que ir a Yahushua, porque ele é o mediador. E ele mesmo disse em João 14,6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então vocês vejam bem, tá? Como é que são as coisas. Então vamos aqui continuar aqui. O que o Júnior Trovão está trovejando aqui as mentiras dele. Tá? Vamos lá. Mão da glória da natureza que ele recebia, que ele criou, porque tudo foi criado por ele. Quem criou os anjos foi Jesus, quem criou a terra foi Jesus. Paulo vai de João. Não, quem criou o céu, a terra foi Iarro, pela palavra que é Yahushua, porque Yahushua é a palavra, e pela palavra que é Yahushua ele criou. É assim que está na Escritura. Que Yahushua é a palavra, ele é o verbo, e a palavra que é Yahushua, Iarro criou todas as coisas pela palavra que é Yahushua. Mas quem criou foi Iarro. Tá certo, amados? É uma diferença muito grande. Ele aqui está afirmando mentira, falando que Jesus é que criou os anjos, que Jesus criou... Não, foi Yahushua, foi Iarro que criou por intermédio de Yahushua, pela palavra, que é Yahushua. É assim que está na Escritura. Tá certo? Vamos continuar. Então vai dizer no capítulo 1, verso 2, tudo foi criado por ele, sem ele nada do que existe pode existir. Então veja bem, aí ele está falando sobre o João que a gente leu, né? João 1, que a gente leu, tá? Só que aqui está bem claro, amados, veja, João 1, vamos ler de novo. Veja, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Iarro. E o verbo era Iarro no entendimento. No princípio era o verbo, por quê? Porque Iarro, ele disse, haja luz, e houve luz, e viu Iarro que a luz era boa, que era a luz, Yahushua.
E aí ele fez separação da luz e das trevas, ou seja, ele fez separação da luz, que é Yahushua, das trevas, que é Terron. Depois, no quarto dia, que a gente vai ver que Yahu, pela palavra, né, com a palavra que é Yahushua, ele disse, haja os luminares, aí ele fez o sol para o dia e a lua para a noite, e ele fez separação do dia e da noite. Então, vocês vejam que no princípio, né, ele disse, haja luz, e essa luz é Yahushua, e ele separou a luz das trevas, ou seja, Yahushua é luz, Terron é trevas. Não tem como os dois estarem juntos, tá? Aí, a princípio. Então, vocês vejam bem, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Yahu. E o verbo era Yahu em quê? No espírito, no entendimento. Ele estava no princípio com Yahu. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Por quê? Foram feitas por ele, por quê? Porque Yahu, pela palavra que é Yahushua, Yahu criou todas as coisas. Mas pela palavra que é Yahushua, Yahu criou. É assim que está na escritura. Tá certo? Então vamos continuar aqui. O que o trovão aqui está trovejando aqui, né? Então vamos lá. Olha para cá, ele criou todo mundo. Foi ele que trouxe à existência anjos. Foi ele que trouxe à existência arcanjo. Foi ele que trouxe à existência querubim, serafins e anjos. Foi ele que trouxe a terra. Foi ele que trouxe o céu à existência. Foi ele que trouxe a água. Foi ele que trouxe o mar. Agora dá glória se tu quiser. Deus é tão terrível. Veja bem, amados, espera aí. Ele está falando uma coisa aqui, tá? Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Foi ele que trouxe a existência. Veja bem. Ele está falando, nossa, já deu até 31 minutos, né, amado? Já vai para 32? Já foi 32. Veja bem. Quando Yahu disse, haja luz e houve luz, os arcanjos já existiam. Tanto que o próprio Lúcifer, que era Samael, tá? Que ele passou a ser Lúcifer, ele queria reinar, ordenar no bem e no mal. Ele queria, porque ele conhecia o bem, ele conhecia a luz, que Yahu, ele revelou a luz para Samael, que é Lúcifer. Tá? E aí, Samael, ele não satisfeito, ele queria também conhecer as trevas, tá certo? E Yahu não quis revelar as trevas para ele, falou, não, você já sabe, tá a luz, isso aí tá nos apócrifos, tá certo? Depois disso, é que ele disse, haja luz, e que veio Yahushua. Então, antes de Yahushua vir, de Yahu falar, haja luz, e Yahushua surgiu, já existia os arcanjos. Lúcifer era um arcanjo, tá certo? Está bem claro nos apócrifos, tá? Então vocês vejam bem que ele está dizendo que Jesus criou os anjos e os arcanjos. Não, Yahu criou os anjos e os arcanjos, e pela desobediência, pela desobediência de Samael, ele desceu com o terço dos anjos, que se tornaram demônios, tá certo? Só que antes de Yahushua surgir, de Yahu dizer, haja luz e houve luz, já existiam o Terron, já existia os arcanjos e já existiam os dinossauros, que foram os demônios, monstros, que Terron criou. Porque Yahu criou os 5 arcanjos, que era Samael, Uriel, Gabriel, eu esqueci os outros, mas era Samael que passou a ser Lúcifer, tá certo? Terron também criou os seus demônios, que eram os dinossauros, tá certo? Então, vocês vejam bem que ele está dizendo que Jesus criou os arcanjos, não. Yahu criou os arcanjos, os anjos, e depois disso é que ele falou, haja luz, e através da palavra, que é Yahushua, que Yahu criou a terra, criou todas as outras coisas pela palavra, que é Yahushua.
Tá certo? É assim que está. Só que as pessoas não entendem isso, por quê? Porque as pessoas só se baseiam na Bíblia. Só que a Bíblia ela é um resumo. Tá certo? Então, quando a gente lê a Bíblia com os apócrifos e com a história, com todas as histórias que nos foram ocultadas, não essas histórias aí do MEC, porque isso é mentira, a gente vai descobrir. E a gente vai ver que tudo faz parte da Escritura. Tá certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações, verifique se vocês estão inscritos no canal e que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxa. Até a próxima.